E hoje eu quero abordar com vocês um tema diferente. Quero falar sobre perguntas perturbadoras, perguntas que nos constrangem. E quem são os especialistas em fazer esse tipo de perguntas? As nossas crianças. Elas fazem todo que é tipo de pergunta, né? Pai, de onde que eu vim? Como é que as crianças nascem? O que significa isso? O que significa aquilo? E muitas dessas perguntas vêm justamente nos horários mais inapropriados. Como responder, como lidar com elas? Esse é mais um conselho extraordinário do Rabino Matziyahu Salomon que a gente vai aprender. Continue aí. Olá meus amigos, Shalom Aleichem, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso canal da Sinagoga Havat Hesed, e a gente está falando sobre os conselhos extraordinários do Rabino Matziyahu Salomon no livro Com os Corações Cheios de Amor. Esse livro ele traz vários conceitos sobre a educação dos nossos filhos, e agora a gente chega numa questão primordial, quando as crianças começam a nos fazer perguntas. E, como eu disse na introdução, as crianças fazem as perguntas mais constrangedoras, mais vexatórias, vamos dizer assim, né? Que a gente não sabe onde enfiar a cara. E essas perguntas são feitas justamente nos momentos mais inapropriados, quando tem gente em casa, quando tem visita, quando a gente está concentrado em algum trabalho, de repente vem aquela pergunta que nos desmonta, né? E crianças também querem saber sobre Deus. E quando os pais não têm um relacionamento com Deus e não estimulam esse relacionamento com Deus em seus filhos, as crianças vão deixar de questionar coisas relacionadas ao Criador, para questionar coisas relacionadas a outros aspectos que são da própria vivência dela cotidiana, né? E aí a gente começa a se complicar na vida. Mas veja, isso é uma questão desde a Torá. A Torá nos estabelece isso. Se você for ver, quando os filhos de Israel saíram do Egito, lá em Êxodo capítulo 12, que fala da primeira celebração do Pêssach, da Páscoa judaica, o texto da Torá nos diz lá, Êxodo capítulo 12, versículo 26, vamos ler. Quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é este? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Esse texto fala do futuro, quando os filhos de Israel, as crianças, perguntarem que rito é esse? Por que vocês estão fazendo isso? Isso nos remete à necessidade de nós, como judeus, celebrarmos as festas do Senhor. Celebrar o Pêssach é fazer com que os nossos filhos criem na sua mente questionamentos. Mas por quê? Né? Então no Pêssach mesmo a gente faz Manishtanah Laila Hazeh. A criança pergunta, por que essa noite é diferente das demais noites? Por que hoje a gente faz assim? Por que todos os dias a gente faz assim e hoje a gente faz dessa forma? Isso é para estimular na mente das nossas crianças a curiosidade relacionada ao nosso Deus e à nossa fé. Portanto, se você não celebra Pêssach, os seus filhos nunca irão te perguntar por que esta noite é diferente de todas as demais. E você vai deixar de ter a oportunidade de contar a elas a saída dos filhos de Israel do Egito. Mas essa pode ser uma pergunta constrangedora se os pais não sabem explicar. Mas o próprio Deus nos dá a oportunidade. Ele diz, quando os seus filhos te perguntarem que rito é esse ou por que dessa noite, você vai responder, esta é a Páscoa do Senhor. No capítulo seguinte, em Êxodo capítulo 13, quando fala do resgate dos primogênitos, e Êxodo capítulo 13, do versículo 1 ao 16, são versículos que nós lemos todos os dias quando nós colocamos o tefilim, e justamente no final desse texto de Êxodo capítulo 13, no versículo 16, fala de colocar como sinal na nossa mão e por frontais entre os nossos olhos. Isso aqui nos remete ao uso do tefilim, que é uma mitzvah dada por Deus
aos filhos de Israel. Se você não coloca o seu tefilim, como é que seu filho vai te perguntar, né? Mas o texto aqui também, no início do capítulo 13, está falando do resgate dos primogênitos, para dar aos nossos filhos a oportunidade de eles entenderem que quando os filhos de Israel saíram do Egito, eles saíram porque a última das pragas, Deus matou a todo o primogênito do Egito, mas livrou a casa dos filhos de Israel da morte dos primogênitos. Então, a partir de então, todos os primogênitos passaram a pertencer a Deus. Veja que privilégio a gente poder narrar a nossa fé, a história da nossa fé aos nossos filhos. Seja nas festas ou seja diariamente quando os nossos filhos olham para nós e veem que a gente coloca o nosso tefilim e reza diante do Criador. Agora, se você não reza diante de Deus, se você não coloca o seu tefilim, se você não coloca o seu talite, se você não coloca a fé judaica em prática, colocando a fé judaica diante dos olhos dos seus filhos, como é que eles vão perguntar? Talvez eles vão te perguntar, aí sim uma pergunta constrangedora, por que todos os judeus usam tefilim e você não usa, pai? Por que todos os judeus celebram Pêssar e nós não celebramos? Por que na casa de todos os judeus há uma grande festa chamada Hanukkah em dezembro e nós não fazemos? Nós não acendemos as velas de Hanukkah. Por que na casa dos judeus esse dia é um dia de jejum e a gente não jejua no Yom Kippur? Essas sim são perguntas constrangedoras. Agora a gente vai ler o texto que eu citei, Êxodo capítulo 13, nós vamos ler a partir do versículo 11, nos diz assim, a Torá. Quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, como te jurou a ti e a teus pais, quando te houver dado, apartarás para o Senhor todo o que abrir a madre e todo o primogênito dos animais que tiveres, os machos serão do Senhor. Porém todo o primogênito da jumenta resgatarás com cordeiro. Se o não resgatares, será desnucado. Mas todo o primogênito do homem entre teus filhos resgatarás. Quando teu filho amanhã te perguntar o que é isto, responder-lhe-ás, o Senhor com mão forte nos tirou da casa da servidão. Pois sucedeu que, endurecendo-se Faraó para não nos deixar sair, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. Por isso eu sacrifico ao Senhor todos os machos que abrem a madre, porém a todo o primogênito de meus filhos eu resgato. E isto vos será como sinal na tua mão e por frontais entre os teus olhos, porque o Senhor com mão forte nos tirou do Egito. Então alguém pode falar que aqui não está falando do tefilim, está falando de uma coisa espiritual, né? De contar, mas como é que você vai contar aos seus filhos se ele não vê você tendo o sinal no braço e na testa, né? Mas o contexto não é o tefilim, o contexto é estar preparado para as perguntas dos nossos filhos e a gente ser capaz de orientá-los e de conduzi-los a uma fé genuína no Criador. E talvez pensando nisso mesmo, a gente tem um exemplo no Novo Testamento de Yeshua e os seus discípulos. Os adultos têm uma dificuldade grande de demonstrar paciência com as crianças. Muitas vezes a gente se esquece que nós mesmos um dia fomos crianças e estávamos com a nossa cabecinha cheia de dúvidas. E daí é preciso um adulto mental e espiritualmente preparado para nos conduzir à presença de Deus. Quando a gente olha no Novo Testamento, lá em Marcos capítulo 10, nós temos um exemplo que nem mesmo os próprios discípulos de Yeshua entendiam a necessidade das crianças. Marcos capítulo 10, versículo 13 em diante nos diz assim: Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Yeshua, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Veja, os próprios discípulos de Yeshua queriam afastar as crianças, né? E Yeshua os repreende e fala para eles: olha, deixe as crianças, não embaraceis, não impeçais as crianças de vir até a mim. Porque
Qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Por quê? Porque uma criança faz a pergunta na pureza do coração. Porque uma criança quer de verdade obedecer, aprender. Quando os adultos fazem perguntas, muitas vezes eles fazem perguntas no intuito de não cumprir, né? Mas as crianças fazem as perguntas no intuito de entender, no objetivo de compreender a vontade de Deus. E isso é toda a diferença nessa questão. E Yeshua então recebe as crianças, coloca as mãos sobre a cabeça das crianças e as abençoa. Nós devemos colocar as nossas mãos no sentido também de as nossas obras serem capazes de abençoar os nossos filhos. Abençoar através de uma vida de fé. E a propósito, né, dentro da fé, as crianças vão nos fazer perguntas que muitas vezes podem ser constrangedoras. E agora a gente vai aprender como lidar com essas perguntas. E a gente volta aqui ao livro do Rabino Matziyahu Salomon, com os corações cheios de amor, falando de Hinur, da educação dos nossos filhos. E ele fala assim: algumas crianças, é claro, vão fazer perguntas perturbadoras. O que é o Eterno? O que é o Ribono Shel Olam, o Criador? Onde ele está? Quando a criança pergunta para você onde Deus está, como você responde? Se eu tirar a minha kippá, o que será que Deus vai fazer? Né? Criança gosta de correr, de brincar, de jogar bola, de andar para lá e para cá. E se o menininho tirar a kippá da cabeça, o que Deus vai fazer? Ele vai te fazer essa pergunta. E aí, qual vai ser a sua resposta? O Rabino nos diz: você não pode ficar confuso quando se deparar com tais questões e tem que estar preparado para elas. Por exemplo, quando uma criança quer saber onde Deus está, não é uma boa ideia dizer que Ele está nos céus. Quando eu perguntei, você pensou nisso, né? Não, Deus está no céu, né? Mas não é uma boa ideia você falar que Deus está no céu. Então qual é a ideia? Rav Wolbe diz que os filhos devem ser informados de que Deus está em toda a parte. Esta é a verdade. Você deve dizer à criança que as pessoas não conseguem ver o Eterno, mas que Ele consegue nos ver. E deve dizer que Ele cuida de nós e nos protege, e é sempre bom conosco. Não queremos que a criança tenha medo de Hashem. Olha, uma das coisas que os pais fazem de errado é exatamente isso, né? Olha, Deus está vendo você fazer isso de errado, Deus está vendo tal coisa. E você passa a incutir medo de Deus na mente das crianças. Não, olha, Deus está em toda parte, porque Deus cuida de nós. Deus cuida de cada detalhe da nossa vida. E isso vai fazer com que a criança desperte um amor por Deus. Olha, você foi para a escola, deu tudo certo na escola, tudo, mas Deus cuidou de você. Olha que bênção. Contar a história dessa forma para as nossas crianças vai incutir nelas a fé no Criador, o desejo de andar na presença de Deus, o desejo de aprender de Deus. Queremos que ela, a criança, confie em Deus e se sinta segura em sua presença. Queremos que ela saiba que quando a luz é apagada e ela vai para a cama, o Eterno cuida dela no escuro da noite. Né? Em vez de contar histórias do bicho-papão, em vez de contar a história da bruxa, conte histórias de Deus, conte histórias da Torá para a criança. Olha, se você não dormiu, o bicho-papão vem. Quantos pais fazem isso? E a criança não dorme porque ela tem medo. Mas você sabia, meu filho, minha filha, que Salmos, Davi fala: em paz me deito e durmo tranquilo, porque tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Olha que bênção. Pode dormir tranquila, porque Deus cuida de você. Tá? É assim que a gente ensina os nossos filhos. Queremos falar sobre emuná, ou a fé, regularmente e de forma positiva. A Torá nos diz em Gênesis capítulo 39 que o egípcio Potifar ficou impressionado com seu novo escravo Yosef, José, o filho de Jacó. Ele observou que o Eterno estava sempre com José e que ele se certificava de que tudo o que José fazia tivesse sucesso. Deus cuidando de José. Potifar foi capaz de ver isso. Um egípcio
Como Potifar, uma pessoa inculta, percebeu uma coisa dessas? O que ele sabia sobre o Eterno? Como ele chegou a essa conclusão? Rashi, um grande sábio judeu do século XI, diz assim, que Yosef constantemente falava com o Criador. E ouvir Yosef falar com confiança e gratidão sobre o Criador do universo, obviamente, teve um efeito profundo, mesmo em um adorador de ídolos como Potifar. Até que ele mesmo veio a acreditar no Ribono Shel Olam, no Criador, por si só. Se falar sobre Emuná teve um impacto tão poderoso em Potifar, podemos imaginar que tipo de impacto podemos ter sobre os nossos próprios filhos? Olha que coisa bonita, né? Potifar, um egípcio que não conhecia o Deus de Israel, de ver as obras de José, de ver Deus agindo na vida de José, foi capaz de reconhecer. E a gente tem que contar isso para os nossos filhos, porque eles serão muito mais capazes de entender. Mais tarde, quando José foi retirado do calabouço e trazido perante o faraó para interpretar o sonho, o faraó disse-lhe, ouvi dizer que você consegue interpretar os sonhos. E José respondeu, Gênesis capítulo 41, versículo 16, Biladi, isto não vem de mim, vem do Criador, vem de Deus. José podia se engrandecer, mas ele coloca Deus diante de tudo e ele agradece. Quando você dá algo para o seu filho, você não precisa dizer, fui eu que comprei, mas você pode dizer, olha como Deus é bom, Deus permitiu que a gente pudesse te dar esse presente. E você vai estimular a criança a buscar sempre a presença de Deus. Isso é falar de fé, isso é viver a fé. Vamos parar por um instante nisso. José poderia ter sido um pouco mais cuidadoso em relação ao modo como falou com o temível rei do Egito. Anteriormente, uma mosca caiu na massa do pão e o faraó cortou a cabeça do padeiro. Não se pode brincar com um homem desses. Então, por que Yosef precisou corrigi-los assim que foi trazido à sua presença? Foi uma coisa incrivelmente corajosa, audaciosa por parte de Yosef. Mas, ainda mais surpreendente, foi o efeito que as suas palavras tiveram sobre o faraó. Depois que José interpretou o sonho do faraó, o faraó disse, já que o Eterno o informou sobre estas coisas, não há ninguém mais sábio ou mais inteligente do que você. E de repente, o faraó estava falando sobre Deus. De repente, o faraó falou na língua da Emuná. Como isso aconteceu? A resposta é que quando uma pessoa fala de forma natural sobre fé, quando fala com confiança e convicção, há um impacto sobre todos aqueles que o ouvem. Quando a gente vivencia a nossa fé, os nossos filhos vão sentir um impacto poderoso e positivo. Se mesmo o faraó, se mesmo Potifar, egípcios idólatras foram capazes de ver a fé de Yosef e fazer referência ao Deus de Israel, imagina os nossos filhos sendo criados constantemente na presença do Deus de Israel. Quando o faraó viu quão sério Yosef estava, quando viu que Yosef não iria tomar nenhum crédito para si pelo que o Ribono Shel Olam fez, quando ouviu sinceridade e convicção em sua voz, ele percebeu que José estava dizendo a verdade e o espírito da fé entrou nele também. Assim é como impressionamos uma criança com a verdade da fé. A manifestação simples e direta da Emuná pelo Pai é a ferramenta mais poderosa para incutir Emuná, fé, em uma criança. Não há necessidade de grandes discursos, de discussões, de provas e racionalizações. A gente não precisa disso com as nossas crianças. Sabe quando as crianças nos perguntam coisas constrangedoras sobre Deus? A gente responde de maneira simples, direta e com amor, mostrando a nossa fé naquele que criou todas as coisas. Essa é a essência. Crie uma atmosfera de emuná em sua casa e seus filhos irão se desenvolver. Eles vão se desenvolver em paz, vão se desenvolver em segurança e vão encontrar o caminho da emuná na própria vida deles, no dia a dia, desde crianças. E aí, quando forem adultos, eles terão uma fé inabalável no Criador.
E a gente tem que estar preparado para isso. Quando a gente tiver de verdade fé no nosso coração e essa fé nos aproximar do Criador. Não tenha medo das perguntas, não afaste as crianças, mas aproxime-as da presença de Deus. Eu espero que esse vídeo te traga um pouco mais de inspiração e que te traga um pouco mais de fé. E se você gostou desse vídeo, dá um joinha, de verdade, isso ajuda o canal, isso ajuda a mostrar para o YouTube que o nosso canal é importante, que o nosso canal transforma vidas. Então, dê um joinha e compartilhe nas suas redes sociais, não por causa de número de visualizações, mas porque as pessoas precisam ter fé no Criador. E isso vai conduzir um mundo inteiro à presença do Criador. Que Deus te abençoe, que Deus faça que a sua fé possa prosperar, crescer dentro da sua casa e no seu coração, e que isso possa passar para os seus filhos. E quando os teus filhos te perguntarem amanhã que rito é esse, que as respostas estejam na ponta da sua língua para falar da fé no Criador. Um grande abraço, shalom e até a próxima. Tchau!